Boa noite, né? Hoje o nosso seminário vai ser Superego Herege. Esse seminário, Maite, eu escrevi ele há um bom tempo atrás. Na prática clínica, sabe? Então, eu vejo a pior heresia que o ser humano pode ter é contra ele mesmo, sabe? E aí nós vamos olhar isso bem devagarzinho, com calma. E o sentimento de culpa que a gente carrega que faz a gente assim cair em alguns abismos, né, escuro, e a gente fica assim se torturando, se colocando como a pior pessoa do mundo, sabe? E às vezes a gente esquece que que nós somos apenas humanos, cheios de vontades, cheios de desejos, até alguns desejos mais obscuros, né? Que isso é normal, né? E aí é que a gente tem que trabalhar contra isso, sabe? Então, vamos lá, eu denomino ele aqui de Seminário 27, tá? Dentre alguns, né, que eu já escrevi. Então, vamos lá para a definição de heresia. Interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela Igreja. Teoria, ideias, práticas, dentre outras, que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo, tá vendo? Então, no grego, a heresia ela não é só colocada dentro dos dogmas da igreja, não, tá? Os gregos era colocada também na prática estabelecida por alguns grupos. E principalmente, sabe, Maite, pelo grupo familiar, tá? Às vezes, o grupo familiar, aquela educação religiosa tão rígida, principalmente em cima da sexualidade, da liberdade de sentimento e da liberdade de comunicação da pessoa, né? Isso aí você teve essa experiência aí recente, né? Tem pessoas que ficam assim, tão grudadas ao pensamento vertical, sabe? Ao pensamento familiar. E esses vínculos, eles aumentam ainda quando um complexo de ético é mais forte sobre a pessoa, tá ok? Significado do superego. O que é o superego? Superego é o aspecto moral da personalidade do indivíduo, de acordo com a teoria da psicanálise de Sigmund Freud. O superego é responsável por domar o id, as forças pulsionais, né? Ou seja, reprimir os instintos primitivos com base nos valores morais e culturais. Então, para a gente viver numa cultura, né, a gente tem que domar mesmo alguns instintos nossos, né? Tem hora que dá vontade de pegar uma pessoa, agredir ela. Tem pessoas que são assim espaçosas, né? Entronas, que elas ultrapassam a, as barreiras, né, de educação e emocionais, né, conosco. Vamos lá, o superego como algoz do ego, o superego como algoz do ego. Aí cabia uma vírgula aí, né? Mas foi Sigmund Freud, 1856 a 39, quem fez, em minha opinião, a analogia mais apropriada sobre o papel do ego e do id na mente humana. Para ele, o ego e o id assemelham-se, respectivamente, ao cavaleiro e ao cavalo. Então, o Freud faz essa comparação, né? Que o cavaleiro é que domina o instinto animal, que é o cavalo, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter esse ego muito bem sintonizado, né? Bem estruturado, para que ele não fique sob o instinto animalesco que há em nós, e muito menos sobre vamos dizer assim, as doutrinas e ensinamentos que é passada para nós. Por exemplo, né, tem cara que tem o animal
e desconta toda a raiva nele, né, batendo por achar que ele é um animal. Então, isso é coisa aprendida, né? Isso é cultural, né? Tem outros cavaleiros que dominam o animal com carinho, com amor, não precisa de sentar a espora ou sentar o chicote, né? Para que ele faça as manobras que o cavaleiro queira, né? Há uma diferença, pois o cavaleiro usa suas próprias forças para controlar o cavalo, enquanto o ego usa as forças do it para alcançar seus próprios Os propósitos, propósitos. né? Tá? Então, isso aí é assim, bem claro, sabe, mãe? Agora, dentre esses propósitos, o que eu vejo que está mais assim, em evidência, proeminente, seria o propósito dos afetos. Já já nós vamos entender isso. Propósito do quê? Não entendi a palavra. Afetos, Ah, tá. tá? Porque quem controla os nossos afetos são nós mesmos, né? Mas quando a pessoa não está assim, qualificada, treinada para tanto, tem hora que os afetos explodem dentro de nós e faz com que a gente perca o controle, né? E isso aí, Maite, você que é profissional da área da educação, você convive com isso o tempo inteiro, né? Na escola, né? Tem menino que não tem um pingo nem de noção, né? Que ele é que pode dar conta daquele turbilhão de afetividade que às vezes explode, né? Dentro dele por uma brincadeira ou por ele mesmo querer agredir um outro coleguinha de sala, né? Por aí vai. As funções morais da personalidade superego corresponde, de modo geral, ao que comumente chamamos de consciência. E aí, Maite, a substância da consciência, relembrando, é a angústia, né? A gente se angustia perto de uma prova, a gente se angustia ao conhecer uma pessoa que a gente quer ela, e aí a gente fica sem saber se ela vai atender às nossas expectativas e nós também vamos atender à expectativa dela, não é verdade? Chamamos de consciência e compreende as funções morais da personalidade, as que inclui aprovação ou desaprovação das ações de desejo baseado na lentidão. Então, às vezes, a gente gosta muito de uma pessoa, mas a gente vê que aquela pessoa ela não anda paralelamente a, aos nossos conceitos de moral, de ética, né? E aí, mesmo gostando dessa pessoa, acaba que a gente acaba se desviando desse caminho que não nos atende, né? A autoobservação crítica, a autopunição, as exigências para preparação ou o arrependimento por ter agido mal, o autoelogio ou a autoestima como recompensa por pensamentos e ações vitoriosas ou recomendáveis. Contudo, não há quem faça questão de dividir explicitamente o superego em dois componentes, o ideal do ego e a consciência. Muito bem. É o que nós vimos no filme lá, Encaixotando Helena. Você lembra, Maite? Lembro, O lembro. menino vem correndo assim e tromba com o mordomo, né? E o mordomo e fala assim com ele, o lema da família é honra, trabalho, né? Me faltou a outra palavra aqui agora que ele usa. E quando a gente é muito assim moldado a certas situações de famílias muito assim tradicionais, né? Na educação, no que se concerne à moral, ao ético, a pessoa fica muito embotada, ela fica muito limitada. Por quê? Na vida social,
nós vamos ter que conviver com todo tipo de ser humano, não é? Agora, cabe a nós selecionarmos aqueles que a gente quer para ficar perto de nós e aqueles que vão apenas orbitar no ambiente social que a gente transita, não é? Lá na escola, quantas profissionais que às vezes você sente que não têm assim ética, né, suficiente para estar ali, mas você tem que conviver com ela, não é verdade? É, Quantos alunos que a gente percebe que não têm assim um mínimo de educação básica, né? Um mínimo de ensinamento moral, ético, né? Moros, né? Mas a gente tem que fazer o melhor de nós profissionais para poder trabalhar aquele jovem para colocá-lo dentro de um mínimo aceitável dentro de uma sociedade, né? Essa é a com função certeza. do pedagogo, né? Bom, falando isso, como eu falei lá atrás, né? Nesse trecho aqui, ó, o que comumente chamamos de consciência, né? A função morais da personalidade, superego, corresponde de modo geral, ao que comumente chamamos de consciência. Então, e eu também reafirmo, a angústia é a substância primeva da consciência. Então, quando a gente começa a se perceber que a gente está assim nos flagelando emocionalmente, às vezes a gente acaba com a gente, né? Um exemplo, eu não sou competente, eu não consigo lidar com certos tipos de afeto, eu não consigo lidar com elogios, eu não consigo lidar com pessoas mais dóceis, mais carinhosas, que externam seus afetos. E quando isso acontece, bate essa angústia, desenvolvendo nessa pessoa, né, hipotética, uma grande ansiedade por não saber lidar com afeto, tá ok? E como nós já falamos que a angústia é uma porta aberta para todas as patognomias, né, as entidades nosológicas, vamos ver aqui, Maite, o que é capaz de fazer as alterações de emoções e sentimentos, tá? Há pessoas, por exemplo, que podem desenvolver uma apatia em relação a Você vai si. mandar esse material, né? Vou mandar todo esse material, tá, mãe? Tá. Sabe quando a pessoa está num ambiente de alegria, num ambiente de pessoas de alto astral, e uma pessoa faz um certo elogio ao caráter dela, e ela então fica assim meio que paralisada ali naquele evento, fica apática às comunicações que estão havendo. Isso aí nós vamos chamar de hipomodulação, tá? O que é a hipomodulação? São pessoas que não sabem lidar com seus afetos, tá? Elogiar ela, levar um certo rude, um certo carinho, para ela, assim, são emoções que ela não consegue lidar, tá? Aquilo torna ela, assim, se ela sabe que ela não pode se expor ao elogio, né, pedindo até para a pessoa parar ou se esquivar, ela acaba ficando apática àquilo tudo, né? Tem pessoas que falam assim, não, são seus olhos, será que eu sou isso tudo mesmo que vocês estão falando? Não é? Tá? Ela bloqueia a entrada, tá? E aí, toda inadequação do afeto nós chamamos de paratimia, tá?
Então, são esses termos aí da psicanálise que estamos introduzindo hoje, tá ok? Pobreza de sentimentos e distanciamentos afetivos. Então, se nós lembrarmos do romance familiar, né, Maitê? Foram pessoas criadas num ambiente muito pobre de afeto, ok? E ela se sentir abraçada, acolhida, aquilo para ela é a maior heresia. Ela não sabe lidar, tá? Com essas emoções, ok? Ela passa a não acreditar mesmo nela, nem nos outros, talvez, né? Acha que aquilo é fingimento, tá? Acha que aquilo é só pessoas socialmente corretas, sabe? Politicamente corretas. Que é isso? Esse cara tá falando isso aí só para aparecer no grupo, entendeu? Né? E criando sentimento de falta de sentimento. Maitê, esse é o pior momento que a pessoa pode passar, tá ok? Sentimento de falta de sentimento. Quando a pessoa toma consciência, que ela fala assim, nossa, nada me tira do lugar, nada me afeta. Assim como eu sou frio ao calor de quem é mais dócil, de quem é mais polido. Tá? E isso aí, Maitê, as pessoas confundem muito com o que a gente chama de falsa depressão, tá? E essa falta de sentimentos nós chamamos de anedonia, tá? A pessoa não vê graça na vida. E os sintomas da anedonia é muito próximos o da depressão, Depressão. tá ok? Então, há muitos clínicos que confundem, tá? Por falta, talvez, de um estudo até mais bem profundo nessas questões, tá ok? A própria pessoa pode burlar, digamos assim, inconscientemente um diagnóstico, né? Nesse caso. Sim, com Por certeza. isso que gera essa dúvida. E o próprio clínico pode fazer, né? Até porque, às vezes, as pessoas que trabalham nessa área, muitos delas, Maite, principalmente da área da psiquiatria e da psicologia, eles veem as coisas assim, tudo como sintoma, tá? E eles ficam tão frios, e acabam ficando tão assim congelados até nos seus sentimentos, porque às vezes são até frágeis, tá? Para lidar com o sofrimento do outro, tá ok? Tem pessoa Entendi. que estudou para isso, mas assim, ele vê as coisas só teoricamente, entendeu, Maite? Não é? Eles não Entendi. conseguem ver o ser humano como assim, e nem se ver como ser humano em determinados momentos onde é que a pessoa está se sentindo assim totalmente abalada, tá? E que tem Entendi. certas coisas, Maite, que é do ser humano. Por exemplo, variações de desejos sexuais, tá? Bissexualidade, homossexualidade, isso pertence tanto a um instinto quanto a sentimentos de carências afetivas, tá ok? Então, para você ver, a igreja, né, principalmente as instituições confessionais, né, a que deteve o poder durante muitos anos do saber, como exemplo a Universidade Católica, né, nos cursos de História Natural e de Biologia, foi omitido muito tempo relacionamentos entre macho e macho, relacionamentos sexuais, tá? Então, hoje,
com a Discovery Channel, né? Eles mostram muitos leões, né? Machos se submetendo a outro macho. E nem por isso o outro macho vai se sentir homossexual. Então, esses termos usado, às vezes, até pejorativamente pelo homem para, como é que fala? Atingir né, o outro homem, tá? Então, dentro da perspectiva humana, a sexualidade humana ela é muito abrangente, muito abrangente. Só os humanos que fazem sexo fora do cio, a fêmea fora do cio, a fêmea das outras famílias na escala zoológica não permitem isso, não é? Mas o humano tem essa diversidade de sentimentos, de desejos, ok? Labilidade afetiva, essas pessoas são frágeis, tá ok? Elas não suportam, por exemplo, vamos pensar em um homem muito seco se relacionando com uma mulher muito amorosa. Esses tipos de mulheres para esses tipos de homens deixam eles muito constrangidos. E esse casal vai entrar em rota de colisão sempre. Eles vão estar assim, entrando em brigas, né? E a mulher vai se sentir, às vezes, não compreendida e até mesmo humilhada pela secura daquele homem, tá? Um exemplo, ok? E isso pode ser confundido até com machismo também, né? Sim, sim. Isso é muito confundido, porque foram homens que, às vezes, tiveram mãe, né? Uma das variáveis, que eram totalmente brutas e secas, e tratavam o pai e ele com uma forma assim, muito dura de sentimento, sabe? É aquilo que sempre foi passado na infância de todo menino, né? Homem não chora, homem não fica cheio faltou o melhor termo aqui, cheio de coisinhas, isso é coisa de maricas, e por aí vai, É não o é? mimimi da atualidade, É né? o mimimi, não é? E por que um homem não pode ter mimimi? Hã? Por que um homem não pode demonstrar afeto? Que ele não pode ser sensível, né? Sim. Então, quem proíbe isso é quem? A sociedade. E, às vezes, ele tem que engolir aquilo calado, e aí ele se torna, com seus... Ele passa a ter um afeto todo, inadequado, até chegar na pobreza de sentimentos, tá? E distanciamentos afetivos. Sentimento de falta de sentimento. Não pensa você que essas pessoas duronas, essas pessoas que demonstram assim não ter sentimento algum, não é? Que no fundo, quando elas estão naquele momento de angústia, de sozinhez dela, que isso não incomoda elas, não é? Porque ela Entendi. fala, nossa, assim, nossa, a Maitê é uma mulher que tem tanto sentimento, demonstra tanto carinho pela equipe, pelos meninos, e eu não consigo absorver isso. E aí elas começam a pensar, será que eu estou errado? O erro está em mim? Não, as pessoas acham que a gente faz por interesse, né? Sim, o primeiro pensamento é esse aí, Acha que é por interesse. que a gente quer tirar vantagem, né? Por exemplo, o povo está achando que eu quero ser diretora. Aham, Eu tá faço, vendo? Né? estou lá. É.
Não, e consciência tranquila é tudo, né, Sérgio? Com certeza. Ô, Maitê, então essa ambivalência afetiva, criada pela fragilidade afetiva, nós vamos dar o nome de neotimia, tá? Um novo ciclo. O que é o novo ciclo? É quando você deixa de ser humano. Você vira quase que um robô, sabe? Ok? E a neotinia, olha só, ela escancara a janela, sabe para quê? Medos, fobias e pânicos. É, porque você está fugindo da sua natureza, né? Sim, sim. Qual o problema de ser afetivo? E eu vejo isso, ô Maitê, com muita gente na minha clínica, entendeu? As pessoas entram cheias de dúvidas. Então, ao fazer esse organograma dos sentimentos, eu desenvolvo ele justamente para criar e sustentar a tese do superego herege, tá? A pior heresia é quando eu a faço comigo mesmo. E eu me coloco em xeque o tempo inteiro que ser sensível não é coisa de homem. E quando uma pessoa se classifica como homem ou como mulher, ela esquece de observar que ela é humana. Não, porque eu sou um homem, que eu sou durão, que eu sou macho mesmo. Tá. Você é da espécie humana, você é um macho, mas, porém, você tem sentimentos, você é humano. E olha, Maitê, eu vejo que algumas denominações confessionais, elas agem também com muito rigor nessa questão de sentimentos, sabe? Apagando os sentimentos. Eles querem mais hominizar do que humanizar. Entendi. É complicado. E aí você viu assim as portas abertas aí, né? Para medo é uma emoção, tá? E a partir do momento que eu não quero admitir que eu tenho medo, não é? Porque isso não é coisa de macho, né? Ou de fêmea, que é forte, madura, aí se instalada as fobias e o pânico. Então, quando chega na síndrome do pânico, assim, é quase uma prisão para aquele sujeito. Por exemplo, se ele tem pânico social, que ele não consegue mais ir para a rua, ir para um shopping, pede afastamento do trabalho. Olha, é o medo de estar com o ser humano. Verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. Entendeu? É a falta de controle sobre as suas emoções. Não, eu não vou sair, eu estou com medo de ir para o shopping, eu não quero estar no meio daquele monte de gente andando, gastando, comendo, Como entendeu? se ele não fosse mesmo um ser humano, né? Como se não fosse ser humano. Viu a heresia aí? Porque se a gente for pensar de uma forma de estruturação ideológica religiosa, nossa, para a gente estar em comunhão, para a gente estar na igreja, nós precisamos estar dominando as nossas emoções. Porque dentro da igreja nós vamos estar com vários tipos de pessoas, de todas as sortes, afortunadas e desafortunadas.
E aí nós vamos ter que nos sensibilizar com a dor do outro. E não ir na igreja só para demonstrar para a sociedade que você participa de uma igreja. Tem muita gente que vai para a igreja só para mostrar isso, viu, Maite? Ou eu sei, Não é? Ó, cheios de religiosidade apenas, né? é isso aí. Tranquilo aí? Podemos passar lá? Tranquilo, podemos. Lê para mim, Maite, fazendo favor. Leio. Deixa eu só subir aqui que está tampando uma parte. O ideal do ego, então, seria aquela parte do superego que inclui as regras e os padrões dos bons comportamentos. Trata-se daqueles que são aprovados não só pelas figuras dos pais e de outras autoridades, e que costumam nos dar prazer, proporcionam orgulho e realização. A consciência, por sua vez, seria aquela parte do superego em que as regras e os comportamentos são considerados ruins e nos deixam com sentimentos de culpa. Entendeu? Aquelas educações, né, rígidas, né, que eu falei ainda há pouco, né? É, menina comportada não senta de perna aberta, não ri alto, né? Há pouco tempo atrás, mulher que pintava as unhas de vermelho era considerada prostituta, sabe? Essas coisas assim que não tem nada a ver, né? Tá? É. Não é? E aí, às vezes, a mulher achava um esmalte vermelho bonito, estético, né? A estética da beleza, né? Mas É. tem que se segurar, porque isso era considerado atitudes de mulheres prostitutas. Aí, O cabelo vermelho também, né? isso aqui nos anos 70, mãe. Está aqui pertinho, não está lá. Eu, nos anos 90, a gente falava que era chefe, dona de puteiro, chefe de zona. Tá vendo? Anos 90, Pois é, não está né? lá nos É, anos 20, né? Está aqui, ó. tá Olha, aqui, tá Brasil, aqui. pertinho de nós, não é? É, Continua a leitura, por favor. continuo. Como dito, o superego age como parte da estrutura da personalidade cultural do indivíduo, representando a construção de todos os valores sociais que foram absorvidos pela pessoa ao longo da vida e que atuam como controladores dos instintos animalescos. Todos os ideais internalizados e que formam o superego são adquiridos através dos valores familiares particulares de cada indivíduo, assim como aqueles partilhados pela sociedade em que está inserido, por exemplo. Tá vendo? Então, você, por exemplo, que estudou num colégio de freira, rígido, né? Santa É. Marcelina, eu não sei se ela é misto agora, mas até Na minha época já era, já mas era. só tinha 25% de meninos nas salas e Hum, tinha sala que já nem tinha menino mais, de tão pouco que tinha. Eu tá já vendo? estudei em salas só de meninas. E era recreio com parte separado, Maite? Não, tudo junto. Na minha época já era tudo junto. Já era tudo junto, né? Mas Mas assim, acabava ficando separado porque os meninos iam jogar futebol, né? E a gente ficava mais quieta, né? Aquele uniforme com saia também, a gente não tem muita liberdade, né, aquelas Sérgio? saias pinçadas, né? Isso, nossa, lá no colégio era uma ventania, então a gente tinha que ficar sentado, porque senão só Deus. Então, Então, assim, tinha o lugar que mais os meninos ficavam, mas era uma coisa assim, que não era regra, era uma coisa natural, sabe? Tinha um acabava lugar que os acontecendo meninos naturalmente. ficavam, não era regra, não, na minha época, não, mas era separado. Assim. Por exemplo, na minha época, quando eu estudava no ginásio, tinha um muro separando os quartos. As meninas de Não, isso ginásio e não, os isso lá no meninos, colégio, não. né? Então, era aquele rigor, né? Então, era treinado. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino.
né? Menina não joga futebol, tá? E então era assim, E era não jogava mesmo na nossa não, época, né, Sérgio? não Não jogava, jogava mesmo. né? É, Então isso não era coisa para andar de bicicleta também, não era incentivado, com medo de é, perder a virgindade, né? sim. Se Aí for, eu te pergunto, aí lá no colégio mesmo, era misto, e o nosso uniforme de educação física era aquele shortinho de antigamente do vôlei, pensa, uma calcinha? gente, parecendo uma calcinha Como? mesmo, Como? Você não podia nada e o uniforme era uma calcinha? tá De vendo? educação física ainda. É, ou seja, Padrões, assim, umas coisas que a era gente não chamado entende. objetos de meninas, né? E para se É, consolidar o feminino, tinha que então usar aquele uniforme parecendo uma calcinha, né? nossa, feio demais. E os meninos tinham Nossa, que usar aquele calçãozão comprido pois é, olha, você vê que né? loucura. Até o joelho, né? Então, são essas situações que levam a uma sociedade escolar ou profissional, né? ou de trabalho, a criar regras e valores. Por exemplo, até um tempo atrás, em determinadas firmas, principalmente as firmas maiores, tradicionais, se alguém conhecesse alguém, começasse a namorar, Eram demitidos. era demitido, tá? Então era assim, eram valores assim absurdos, né? Como Absurdos, se conseguisse controlar, né, Sérgio? né? O superego atua em todos os três níveis de consciência do ser humano: consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Em alguns casos, quando ocorre o sentimento de culpa por algo que as pessoas não conseguem entender o motivo, pode significar que houve uma atuação do superego no âmbito inconsciente, tentando suprimir a vontade do id, tá? Então, por exemplo, voltando a esse exemplo que nós demos de até um tempo atrás, se você começasse a namorar alguém de uma empresa, era mandado embora. Então, muitas vezes você tinha que negar que você gostasse daquela pessoa, né? E tentasse aproximar dela, sendo que você precisava demais do emprego para sobreviver. Então, seria o superego suprimindo qualquer vontade Do ego. de relacionamento do id, tá? Muitas vezes, quantos filhos não tinham coragem, principalmente os filhos homens, e até os pais evitavam também, de abraçar ou dar um beijo no rosto do filho e falar que amava o pai, ou vice-versa. É, a minha mãe conta que o meu avô não fazia carinho nas meninas, já também não encostava nas meninas. Tá vendo? Né? Então, era aquela coisa assim de evitar qualquer possibilidade como é que fala? De De tentação, digamos assim, de né? tentação, né? Até me veio um exemplo, a maior parte das pessoas não sabem disso. Você sabe por que as mulheres muçulmanas usam a burca e tem aqueles, como é que chama? Aqueles mantos para não aparecer nada no corpo delas, É justamente para não serem desejadas, né? para não despertar a animalidade masculina, porque elas já são bonitas e sensualizadas de natureza. Então, olha só, eles usam dessa estratégia, Para cobrir, para tampar. assim, vamos dizer assim, confirmando que o macho ele tem que ter esse instinto predatório. Então, aí, quantas coisas, quantos horrores não devem acontecer nesses países, né? E a mulher vai ter que ficar calada para não ser apedrejada. É.
Porque a a traição, a sexualidade livre lá é castigada com a morte. Então, realmente, tem muita coisa que ninguém fala. Está vendo? É isso aí. E aí, Maite, a pessoa está cheia dos desejos pelo outro e tem que suprimir aquilo de qualquer jeito em público. Mas só que tem que aqui, ninguém sabe o que eu estou pensando. Então, eu fantasio o que eu quero. Mas aí vem o antagonismo, né? Entra em choque o meu desejo por uma mulher, mas eu tenho que suprimi-lo, porque isso pode dar problemas seríssimos. E aí há um misto de sentimentos que pode nos levar a uma neotinia. Entendi. Então, resumindo, isso é o que mais tem, né? E, sim, é o que O que mais tem. mais tem. Né? Sabe aquele menino que apaixona pela professora e fica todo assim, exprimido, com medo de falar, não é? E ser castigado, ser ridicularizado? Aí ele sofre aqueles afetos, aquilo passa a fermentar dentro dele. É. E na adolescência perde o juízo, né? É isso Na aí. adolescência e conta para todo mundo que é apaixonado pelo professor, né? Isso. É isso aí. Nossa, Deus, tinha uns professores lá no colégio que, meu Deus, não sei como que as irmãs deixaram eles lá. Uhum. Que era assim, amor mesmo, era uma A maioria, nossa, Não é? ficava louca, era. Não é? E, na Hoje em época, dia seria muito complicado. e na época que os hormônios estavam assim, em efervescência, né? Nossa, nossa. Era quase que jogar um Alka-Seltzer na água, né? Tinha um professor, nossa, que é isso, fósforo e gasolina mesmo. Calma, efervescente, nada era explosivo. Tinha uma menina, e o pior, né, Sérgio, que assim, é engraçado, tinha uma menina na nossa sala que ela era apaixonada com, sabe, com o professor. E ele também, né, tinha um trem com ela, sabe? Dava uma Sérgio, abertura, né? e olha, assim, ela não era muito bonita, assim, mas muito simpática, um corpo de Paola Oliveira, sabe? Um corpo, assim, uma coisa. E a gente falava, mandava bilhete, vai lá, entrega alguma coisa. Ó, pra você ver, a gente pôr no fogo, Sérgio. Vê se alguém prestava atenção. É isso aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí ela ia. É isso. Gente, pronto, acabou. E ele olhava mesmo, ele ficava assim e tudo. E se fosse hoje em dia, era processo, uma confusão danada, né? Isso. Mas na nossa época, a gente que percebia e sabia era diversão. É. Ou seja, Maitê, a cada dia que passa, eu vejo que as leis estão assim, claro que é até para coibir certas aberrações, né? Mas Claro. esse frescor da juventude, essa poesia, né, que os jovens têm, está sendo apagada, não é? E está afastando mesmo o ser humano do humano, né? Totalmente, não é? Totalmente. É verdade. Uma pena. Quer que eu leia? Pode, por favor. O que é alter ego? Alter ego é uma locução substantiva com origem no latim alter, outro, e ego, eu, cujo significado literal é o outro eu. A expressão alter ego é uma outra personalidade de uma mesma pessoa, podendo ser um amigo ou alguém próximo em que se deposita total confiança. Então, isso aqui, isso começa na adolescência, né? Que uma menina junta a outra, o rapazinho
tem aquele amigo inseparável, né? De confidência, para ir para festinhas, né? Então, aí começa a formação de pares, de vínculos. Então, quando a gente nota um adolescente todo jururu num cantinho, sem, sem buscar amigos, sem buscar socialização, a gente vê que aquele menino, eles estão totalmente desenvolvendo uma deficiência afetiva, que vai levá-lo, com certeza, a uma patognomia. Então, ali é o terreno próprio, fértil, para as neuroses, para as perversões. E ainda mais nessa idade de 14 até 18 anos, mais ou menos, as meninas se acham feias, né? Os meninos se acham desengonçados, né? Então, a gente vê que eles procuram assim até usar da feiura para poder chamar atenção. Não, eles estão numa onda de comprar moletom, né, Sérgio? Fechado. Isso. Aí compra, assim, enorme. Isso. Justamente para tampar o corpo, né? Enorme, enorme. E muitas vezes até de capuz também. De capuz, né? Mas os meninos usam capuz, né? E as meninas usam aquelas túnicas, é uma túnica aqui. É quase que o comportamento desses países aí, muçulmanos, afegãos, né? O objetivo é esse mesmo. Né? É de cobrir o corpo, E para tentar suprimir de qualquer jeito a vontade sexual, como se aquilo fosse o maior pecado. Que aquilo não fosse coisa de Deus, vamos falar assim, não é? Mas não sei, viu? Porque é uma geração tão assim voltada para isso também, em contrapartida, né? Tão voltada para essa questão sexual. Hoje mesmo eu estava escutando os adolescentes lá conversando, sabe? Aí um falou assim, um falando com a menina, ai, você não perdoa, né? Aí ela falou assim, não tem nem 15 anos, Sérgio. Ah, mas o que sustenta um relacionamento é sexo. Aí o menino falou com ela assim, fulana, você não perdoa um, né? E ela se achando. Sim, mas aí é que Ela deu uma risadinha assim, eu falei, pena aí, que eu não pude escutar o resto, só pude escutar essa parte. então, Maite, para você ver, hoje a sexualidade está sendo muito falada, né? E muito vivida num campo que eu diria quase que instintual. Mas na hora que essa sexualidade, principalmente na menina, ela vai ser interrompida, é esse o termo, pela chegada de um filho, por exemplo, assim, a vida emocional, a vida afetiva, ela se vira de cabeça para baixo. Aí ela quer ser... São duas crianças, na verdade, né? E aí ela quer voltar a ser mocinha outra vez, não é? Menininha desamparada que foi vitimada por por um, por um macho insaciável. Sim. Quer dizer, aí vem a vitimização da mulher e ela vai fazer o papel da boa moça. E muitas vezes, ela, no fundo, ela vai começar uma heresia sobre os sentimentos dela. Minha vida agora acabou, eu agora não vou ter liberdade, mamães, tem aquelas mamães, né? Ó, acabou, você vai ter que cuidar do seu filho. Eu não vou tomar conta de filho para você, não. E aí entram em falsa depressão, aí fazem teatro, né? Aí criam. E tem mãe também que usa isso como
como terror, né? E Para não acontecer, faz esse terrorismo, né? ou seja, educação pelo terrorismo. Tem. E aí, o pior de tudo, que às vezes tem efeito contrário em muitos jovens, né? Não, agora é que eu vou fazer mesmo. Porque é bom demais e eu sou a rainha da escola. É o que você viu lá, a E o menina. escondido é o mais gostoso também, né, Sérgio? Com certeza. O proibido tem outro sabor, né? Mas pode ser feito, porém, com a responsabilidade, né? Não precisa e tudo que é escondido e não tem consciência dos atos que pode, das consequências que podem acontecer, na hora que chega um filho, por exemplo, numa idade muito jovem, aí o terror se espalha dentro da família. É verdade. Né? E É. aí, e mais à frente, inclusive, vamos dar o direito de falar, eu estou analisando uma senhora que ela teve uma vida, ela foi abusada pelo tio e pelo irmão, tá? E os pais não acreditavam. Muito bem. Aí ela viveu, quando ela se tornou adolescente, ela falava que queria um mais outro, que ela fazia sexo assim, sem ter ideia, tá? Que aí, bom, depois amadureceu, casou, e aí, quando veio a questão, principalmente, que a AIDS estava, aquela propaganda, aquele terrorismo da AIDS, né? Que Ela, deveria ter continuado, né, Sérgio? Porque ela, ela está aí. aí vem um sentimento de medo muito grande nela, tá? Aí o que que ela fez? Ela para com a sexualidade assim libertina, prostituta, como ela falava, tá? Como ela diz, e aí ela passa a comer desesperadamente, e hoje ela está com comorbidade, né? Hoje ela é bulímica. O peso Nossa. dela está um peso comprometedor para o tamanho dela, sabe? E ela está lutando para se ver livre daquele peso. Ou seja, em análise, nós chegamos à conclusão que a única maneira que ela conseguia suprimir o desejo sexual dela era, como é que fala? Deformando o corpo dela. Porque se um homem chegasse e jogasse Ela ali não podia ser desejada porque ela não ia dar conta. isso, e o medo de ter pecado tanto que ela pudesse contrair, Deus a castigaria com a AIDS. Então, viu a heresia? É. Então, quantas pessoas que não tinham uma vida sexual mais desregrada, mais aberta, e contraíram AIDS? Não era Com só, certeza. não é? Tantas esposas, né, que a gente fica sabendo, Sim, sim. às vezes até idosas, né? Até Às vezes idoso. até idosas. Na, Quer que continue aí? por favor. Na psicanálise, o alter ego é a segunda personalidade de alguém, um outro eu inconsciente que se revela através de múltiplas identidades. Está associado à patologia, transtorno dissociativo de identidade. O alter ego de alguém também pode ser uma pessoa muito próxima e íntima em quem se confia demasiadamente. É aquela pessoa que transmite a impressão de que teria atitudes semelhantes em diversas situações. Tá vendo? Então, sabe aqueles amigos e amigas inseparáveis? Ele não compra uma calça ou um vestido se a amiga não falar, esse está bem em você. Então, elas são tão Mas isso frágeis. pode ser uma fase também saudável, né? Não, com certeza, tem uma amizade, mas, por exemplo, tem uma amizade que a gente troca ideia, você acha que ficou bom, não ficou? Mas, no final, a decisão tem que ser nossa.
e não uma decisão Do externa outro. do outro. Entendi. Ô, Maitê, quem vai escolher o carro e a cor do seu carro é você. Você pode até tomar uma opinião, não é? Mas daquela opinião você não pode fazer ela como verdade. Aí, muitas vezes, exemplo, às vezes você tem vontade, sempre quis ter um carro de cor amarela. Esses amarelo bem, né? Fluorescente. Flor, Aí, de repente, a pessoa, você fala, nossa, mas olha, esse carro não é comercial, esse carro assim vai deixar você numa situação perante aos nossos amigos assim constrangedora. Aí você se suprime de ter o teu carro, de gostar do amarelo. É. E aí compra dessas cores comerciais, né? Vamos dizer assim, né? Porque é mais vendável, e aí daqui a pouquinho você está se sentindo mal com aquele carro. E aí vem as cobranças. Por que eu não comprei aquele amarelinho com aquele frisozinho preto? Ou então começa a trocar demais também, né? De carro, não fica satisfeito. Nunca está satisfeito com nada, não é? É, Não consegue dar valor ao que tem e se sentir feliz com o que pode, com o que tem. Então, essas são as heresias que nos faz perder dinheiro, né? Porque acaba comprou, não gostou e vende por qualquer preço para se ver livre daquele patrimônio, não é? Ou compra uma é. E tem e gente que joga faz na as coisas, sabe? Às vezes até faz, faz para agradar, é o que você disse, para agradar os outros, às vezes preocupado, sim, né? Aí, igual uma amiga falou uma vez, eu aprendi a viver com uma outra amiga dela, tá vendo? porque ela era presa a muitos detalhes, muitas coisinhas, e ela via a amiga, assim, quando ela separou, a amiga chamou para ela morar na casa dela um tempo, sabe? Uhum. E ela foi, para elas dividirem despesas e tal. Ela disse que foi a melhor coisa na vida, que ela aprendeu a viver com essa outra. Que essa outra, assim, não ficava preocupada com parzinho, coisa arrumadinha, com Uhum. isso. Ela falou ela falou, claro que a gente tem que preocupar, mas você não pode viver, Também né, sobre aquela sobre égide. aquela ditadura, né? Assim, Então ela falou que aprendeu a viver, se libertou, Tá vendo? né? Muitas vezes, a gente ter essa experiência muito boa, mais jovem, sair de casa, viver num apartamento dividido ou num pensionato, né? Ou numa pensão, amadurece demais a gente, sabe, Maite? Amadurece o Imagina. jovem, né? Porque, por exemplo, a cultura americana saiu Vai para a universidade, vai para a sai. universidade em outro estado, É, vai viver sozinho, aprender a viver, ou seja, faz parte do currículo o amadurecimento, não é? com certeza. Olha, não é fácil dividir casa com o outro. Às vezes o outro traz amizade, vai cantar, botar som alto a noite inteira, e aí você vai. Aqueles filmes que o amigo te coloca numa fria, né? E vira comédia, né? Sim, Você entra numa fria e é comédia, vira comédia. é Como se isso, fosse. é isso aí. É. Quer continuar a leitura, mãe? Continuo. As duas partes do superego. O superego é dividido em duas partes, que são o ideal de ego e a consciência. O ideal de ego é constituído por todas as regras e as normas do bom comportamento. Já a consciência é formada por regras que são consideradas ruins. O ideal de ego ocorre quando uma pessoa faz determinada ação ou tem determinado pensamento que esteja de acordo com as regras sociais e, no final, se sente bem. Mas quando ela age contra as regras e sabe que o que fez não foi certo, é a consciência agindo. Tá vendo? E aí é aquela vozinha lá dentro, né?
Ô, fulano, você não pode sair para a rua, beber e dar vexame. Olha o que é que você fez. Todo mundo vai estar rindo e debochando de você. Você virou piada. Então, aquilo vai massacrar tanta pessoa, sabe? E isso, voltamos à questão dos afetos. Pessoas fechadas, de um superego muito rígido. Às vezes, ela precisa da bebida para poder quebrar aquelas barreiras e dançar, e rir, e brincar. Mas aí, depois que passa a bebida, né, o efeito, aí vem ressaca moral. Todo mundo debochou de mim, todo mundo está me zoando, mas eu queria só ser alegre, eu queria só ter Se essa. soltar um pouco, destravar, né? Olha, é, é, tem um livro muito interessante chamado Ame e Dê Vexame. Você já ouviu falar desse livro? Não, não. Ele é Vou fininho, anotar aqui. eu estou tentando lembrar o nome do autor, me fugiu agora, tá? É um autor brasileiro. Mas é muito bacana. Então, ele deixa claro lá o seguinte, que quando a gente está amando, pode ser em qualquer idade, a gente se torna adolescente. E depois a gente se sente ridículo por fazer coisas de achar que é coisas de jovem, tá? É muito. Entendi. É um livrinho de umas 120 páginas, fininho, muito gostoso, assim. E assim, sabe? Ele foi escrito assim eu acho mais de uma forma antropológica mesmo, sabe? A pessoa, Sei. a pessoa no seu natural, a pessoa nos seus relacionamentos, tá? Ok? A partir de observações oriundas do exercício da clínica psicanalítica, busca-se, neste estudo, investigar o conceito do superego e a relação deste com o conceito de ideal de ego. Recuperar o conceito de superego significa revitalizá-lo como instância organizadora do psiquismo, o qual, como tal, abre uma importante via para a potencialidade criativa do sujeito. Então, quando a gente aprende, sabe, Maite, não ser tão severo com a gente, quando a gente aprende a ter um superego mais light, a vida da gente anda, a gente se sente assim, a gente se sente e se age de uma forma natural, tá? Se você é muito Não dói, né, Sérgio? Não dói, né? não dói, Fazer as né? coisas. Se você é muito rígido, sério, fala, nossa, que as pessoas criticam. Nossa, que uma pessoa ainda nova dessa, com esse jeitão de senhorzinho, de senhorinha, pessoa chata, ninguém gosta de ficar perto. Se é muito risonho, aberto, nossa, pessoa vulgar. Quer dizer, a gente nunca está certo, É, não é? Agora, é verdade. nós temos que estar certo para quem? É para a gente. Para nós. Se eu sou assim, tá ruim. Se eu sou assado, tá pior. Então, É. aí é que vem a heresia, quando a gente quer atender à vontade do outro e a gente esquece da gente. Como a gente sofre, Nossa. tá? Como a gente acaba o dia da gente, o final de semana, e aí vai entrando naquela questão vai perdendo os sentimentos, vai perdendo os É amores, meio para casa. e aí entra no estado de anedonia, tá? O argumento será desenvolvido pela análise de fragmentos do caso de um rapaz, tá? Vítima de uma neurose obsessiva que teve seu tratamento encerrado há alguns anos. Parte-se, então, do pressuposto de que, se houver um equilíbrio nas forças que estão em jogo nos conflitos,
o superego e o ideal do ego será possível, via amor de transferência, tá? Transferencial. Construir caminhos para a potencialidade criativa, ao qual conferirá autonomia para o sujeito do sentimento de reconstrução de si mesmo. Tá? E essa pessoa chegou tão desestruturada, né? Imagina. Era um homem jovem, tá? Na época, 32 anos, mas um homem de um sucesso profissional, assim, para a idade dele, estava assim, muito além, sabe? E não era de família rica, não, tá, Maite? De família bem pobre, sabe? Mas sabe aqueles homens que queimou todas as etapas e só ficou vincado na questão de acumular dinheiro? O Maitê, ele tinha medo de relacionar porque ele temia que, se ele casasse ou engravidasse uma mulher, ele ia ter que passar a se Dividir. dividir. Eu conheço uma pessoa assim. Então, assim, que vida é essa, não é? Que vida é essa? É. E aí ele começou a sofrer de quê? De impotência. Engraçado. A relevância dessa investigação e a de possibilitar um avanço na compreensão do enlace desse conceito na teoria e, assim, evidenciá-los como recurso da clínica psicanalítica. A metodologia utilizada será uma minuciosa revisão de ambos os conceitos, realizados na obra de Freud e de autores pós-freudianos, por um meio de modelo de desconstrução do texto, tá? Porque os mais antigos, ele achava que o superego ele tinha um fundamento só até e uma influência só até um certo ponto, tá? Dentro das neuroses. Mas a gente vê que ele vai muito mais além. Às vezes a gente até no nosso olhar a gente acha aquela pessoa próxima a uma normalidade, mas a gente não sabe o tanto que ela é seca, árida nas emoções, tá ok? E aí, por Essa exemplo, pessoa é assim mesmo, inclusive, não se relaciona com ninguém e fez um bolão uma vez, sabe? Para a loteria. Deu cano descaradamente, tá vendo? jogava só metade do valor que era arrecadado Uhum. e ainda tinha gente que defendia. Tá vendo? Então, esse tipo de gente são pessoas mesquinhas, avarentas, não é? E, É, e de e uma... ele tem compulsão alimentar também. Tá vendo? E Por exemplo, determinada coisa que ele gosta, hum, ele contava para a gente que ele não comprava para não comer tudo. tá Por vendo? exemplo, leite em pó. Se ele comprar, ele come uma lata. E tem que acabar com aquela lata numa sentada, né? Tem que acabar. Tá vendo? Então, é assim, viu como é que essas pessoas sofrem? E Demais. acabam tendo a sua moral distorcida, né? Faz uma Mas turma, parece que não incomoda, viu? não, não sente, não. Tá? É, porque não tá nem aí. Tá, Não tá entre nem aí. aspas. Mas, em determinados momentos de flash de sanidade, aquilo Que incomoda. todo mundo tem, né? Nós Ah, todos temos, tá ok? E aí, para você ver, olha, não compra para não comer, não sabe comer com moderação, não é ético com os amigos, não é? enrola no trabalho, mas, tipo assim, se vende muito bem. Tá vendo? As pessoas Não é? acham que ele é o bam, 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 Isso, tá? Mas tá? aquilo é por um período, né, Maite? Aquilo é só por um período, que as pessoas começam a perceber. Aí tem pessoas que, quando se sente
como é que fala? Atacadas, passada para trás, Até coagido mesmo, né? aí passa a bater de frente com aquela pessoa, né? Ele pediu transferência. Tá vendo? É isso aí, porque não aguentou, né? As pessoas, Ele pediu transferência. tá vendo? Buscando embasamento em Bion, Walter Bion, tá? Um psicanalista inglês, né? Para sustentar a teoria freudiana, me deparo com um termo que ele criou, ato de fé, sabe? Então, sabe, Maite, quando eu começo a me ver como humano, e é interessante, um outro particularidade, essas pessoas, elas profetizam a fé, mas elas não têm fé. É o que o apóstolo Paulo falou. Muitos me têm na língua, mas pouco no coração, pouco no coração. Então, são mestres em divulgar a fé, mas é para o outro, não para ele. Para ele, não. Tá? Então, quando a gente cria esse ato de fé em nós, no nosso analista, que a gente chama de transferência, é a hora que a gente começa a dissolver esse sentimento de culpa que impregnou todo o nosso psiquismo por atos morais distorcidos. Ô, Maite, a pior crise humana, no meu ponto de ver, é a crise quando a pessoa se percebe desonesta. Eu traí meus amigos, eu traí minha namorada, eu traí meus colegas de trabalho, tá ok? Eu sou um nada, eu sou uma farsa. E quando a pessoa chega a falar palavras assim mais simples, é aquilo que eu vou descrever, que é a falta de sentir afeto. Eu sou uma pessoa totalmente desprovida de sentimento humano, tá? Que não deve ser encarada de uma forma mística, tá? Esse ato de fé não é uma coisa mística. Sim. É o fé no sentido de acreditar mesmo, né? Sim, mas sim de uma forma energética entre dois seres humanos em uma aliança terapêutica, tá? No meu modo de ver, o pensamento vertical, pensar a família, né? cheia de restrições, né? Cheia de morais, né? Crenças limitadoras, só pode ser quebrado quando a transferência se torna um ato de fé. Ou seja, eu creio que eu posso mudar a minha personalidade, o meu caráter. Mas isso também a pessoa tem que apreender e perceber que ela tem um caráter duvidoso. Senão ela é daqueles tipos, igual você trouxe aí, o exemplo, né? A pessoa acha que está certa, que é certa, e pronto, acabou. Ok? Vejo que a energia da constelação familiar é muito forte, quando o enraizamento patológico fecha todas as cadeias de relacionamento do sujeito. Se eu estou deixando sem esperança, tornando-se um antissocial. Eu sou chato mesmo, eu não gosto de compartilhar o que eu sinto num grupo, eu não gosto de estar em roda de samba, de amigos, seja lá o quê, entendeu? Tá? Não podemos compartilhar. E não tendo um radical energético livre para se relacionar com outra cadeia, metaforicamente falando. Então, você lembra do exemplo que eu dei, que o ser humano tem 4 mundos? O mundo biológico, o mundo social, o mundo psicológico e o mundo espiritual. Se um ou dois desse mundo
está desalinhado, essa pessoa não consegue viver no social e nem no espiritual de uma forma adequada. E aí o psicológico dessa pessoa vai sofrer. Ela vai de contramão a todas as normas sociais, mãe. A todas as normas sociais, tá? Os seus pensamentos já estão em formas de ideogramas, né? Igual criança, né? Leitinho é muito bom, então se eu comprar, eu vou acabar. Igual criança, quer uma coisa, mesmo ela passando mal, ela não está aguentando, mas ela quer Ela acabar com quer. aquilo, né? Primitivos, comunicação bloqueada. Foi Skinner que desenvolve esse termo, né? Como comunicação bloqueada, depois vem a comunicação agressiva e, por fim, a comunicação congelada, que aí é o pior estágio que a pessoa pode estar, sabe? Ela não consegue mais comunicar com o outro nada. Nem Repete, comunicação bloqueada. bloqueada é a primeira, tá? A Hum. segunda é o que Skinner chama de estragada ou agressiva, tá? E a terceira é a comunicação congelada. A pessoa não consegue nem receber, porque, olha, Maite, comunicação é diferente de falar, né? Com certeza. Então, quando a gente está se comunicando, nós estamos, assim, tocando na alma do outro, no afeto do outro, É tanto que existe a comunicação não verbal, né? não é? Até no olhar, não é verdade? É. Tá? A palavra que um indivíduo produz não passa de nota de rodapé. Só serve para dizer quem é esse sujeito. Então, uma sujeito que não está em equilíbrio, Maite, até do jeito dele falar, de expor, de caras e bocas, vamos dizer assim, a gente já saca, ele está mostrando para a gente, olha, eu sou uma pessoa difícil. É. De se vestir, né, Sérgio, também. E também, né, culturalmente, né, todo tipo de cultura, né? Verbal, falada, não falada, o se vestir é um modo também de se apresentar para o outro, não é verdade? Sim. Não é? Podíamos tomar isso até como um sintoma pessoal, tá? Então, a pessoa quer mostrar uma coisa, mas ela está mostrando é o, ok? Muito se produz até hoje, muito se produziu até hoje na psicanálise, mas sempre abordando o ego e o id, muito pouco sobre o superego e o ideal de ego, tá? Aí depois, Maite, quando você tiver um tempinho, faz uma pesquisa aí no YouTube, na internet, tá? Sobre esses textos. Você vai ver que quase não tem pouco texto que fala diretamente sobre superego e ideal de ego, tá? Gostaria de falar sobre as minhas observações sobre isso que fiz em minha prática clínica, ou seja, é aqui, por exemplo, o exemplo que eu trouxe ainda há pouco, né? De um caso clínico, tá? Há um Tá. grupo de defesa contra afetos dignos de atenção, especialmente em vista da importância clínica que tem. Então, a pessoa chega assim, com a autoestima lá embaixo, a pessoa não se acha um lixo humano, a pessoa se acha assim que fez coisas que nenhum ser humano faria. Tá? São as defesas contra o sentimento de culpa, característica de certos tipos de neurose, nas quais o ego é obrigado a estabelecer contracatexias, culpa dupla e a Vou lutar. lutar. Tá?
ao mesmo tempo contra desejos censuráveis do id e exigências do superego, tá? Maitê, nós vamos fechar aqui hoje. Eu gostaria que você desse uma relida Opa, fiz alguma bobeira aqui, bobagem aqui. Não, fez não, está aqui ainda. Tá normal. Tá. Então, eu gostaria que você desse uma lida naquele seminário nosso sobre sentimento de culpa, tá? E aí Tá, você fizesse uma correlação com o que nós vimos até agora, tá legal? tá. Para você entender aquilo que eu estou defendendo como que a pior heresia é a pessoa um autoextermínio de si próprio. E aí envelhece de uma forma não sadia, tá? Em vez de entrar na senescência, entra na senilidade, porque ela quer apagar de qualquer jeito aquele passado que para ela foi assim uma mancha na vida dela. Maitê, nós somos apenas humanos, cheios de medos, cheios de carências, cheios de vontade. Então, a gente tem que parar com essa, que a gente tem que ser assim, um santo, um perfeito. Tá joia? Tá. Alguma consideração? Tranquilo? Não, eu tô até lembrando de uma coisa aqui, mas eu vou colocar por escrito para você. Estou pensando aqui no Tá. exemplo. Pode dar exemplo, né? Sim, sim. Tá joia? Tá joia. Já eu te mando aí o texto. Tá joia, Ô, Sérgio. Maitê, Aí eu te mando, até tá, antes da outra semana eu te mando. tá. O próximo encontro nosso agora vai ser dia 22 e depois 29, tá? Eu Tá, vou mandar a agenda aí, tá legal? tá joia, Sérgio, E tá mesmo foi bom. uma correria, ainda não fiz a agenda do pessoal, Não, tá joia. Eu também pedi para mudar semana passada, né? aí deu né, Tá bom? uma desandada. Então tá. Tá joia, Bom Sérgio. descanso, Maitê. Tá, para você também. Obrigada, viu? Até